Então, o main.py dentro de cada módulo é o arquivo mais importante do módulo, né? E vamos entender a responsabilidade dele, porque que ele atua como um controller, né? Como temos destacado aqui. Primeiro, esse main aqui, ele recebe a requisição, ou seja, aquele endpoint, né, que a gente manda essa requisição com a query e tudo mais, com todo aquele esquema definido, né? É essa main.py que age como um controller, né? Ele recebe a requisição, então ele age também como um request, tá? E ele orquestra todas as etapas em sequência e retorna o JSON final ao cliente. Então aqui a gente segue o seguinte princípio: esse main.py aqui, né, do Mercado Livre, ele é o controlador geral, né? Ele recebe a requisição, ele orquestra todas essas etapas aqui do pipeline, né? Então primeiro ele manda para o downloader baixar o HTML daquele alvo de scrapping, depois retorna esse HTML para a gente, manda para o extractor para extrair esses dados das páginas HTML. Após os dados extraídos, a gente precisa apresentar ao cliente. Aí a gente entra na etapa de output para montar todo o JSON, né? E se tiver fields, o output também vai fazer um filtro para mostrar isso em JSON. Retorna para o controller, né, que é o main.py, e ele mostra o JSON final ao cliente, né? Então, todas as etapas, né, do pipeline e as responsabilidades está tudo em cima desse main.py, né, que é o controller. Ou seja, nenhum das três etapas do pipeline nunca vai se comunicar diretamente. A comunicação entre eles acontece aí pelo controller, ok? Vamos entender aqui mais a fundo as responsabilidades dessa main.py do módulo, né? Define os esquemas Pydantic de entrada da API e declara o objeto router, né? Se a gente entrar aqui no código, a gente vai ver isso, né? Ele está colocando aqui, né, qual o esquema, né, que a gente pode fazer os filtros, né? Então, esses aqui são os filtros, por exemplo, do Mercado Livre, né? E aqui, após definir quais são os campos do esquema, ele coloca aqui, né, essa class filters payload e também aqui search payload, né? E aqui ele também fala, né, que declara o objeto router. Se a gente descer mais aqui para cima, né? Lembra que eu falei há minutos atrás que a main.py raiz ela encontra os endpoints automaticamente, né? Sem a gente precisar ficar cadastrando módulo a cada vez que um módulo ou domínio nasce. Então esse router aqui é bem importante, tá? Porque ele mostra onde ele está, e esse router aqui é o que vai definir o endpoint final da API, né, para acessar o módulo, ok? E ele é feito para ser descoberto e registrado automaticamente pelo main.py, como eu acabei de reforçar, da raiz. A rota declarada segue o padrão domínio/módulo e com o prefixo web scraping, que é aplicado no registro. Esse prefixo web scraping, se a gente voltar aqui, vamos ver aqui na main.py que tem sim, aqui, tá? Sendo o prefixo adicionado, sendo web scraping, né? E aqui está montando toda a rota, está encontrando o módulo, né? Vamos voltar para main.py do módulo, beleza? E aqui a segunda responsabilidade do main.py é receber o payload do post já validado pelo esquema, tá? Pelo esquema Pydantic de entrada. Então ele vai receber esse payload aí do post, né? Todo aquele body lá. Vai validar os dados e vai prosseguir. Terceira responsabilidade: instanciar o request transfer do downloader e populá-lo com os dados do payload. Aqui já entra um conceito de data transfer objects, né? A gente vai usar um request transfer para colocar os dados recebidos no payload, né? Nessa requisição, em um objeto de transferência, tá? E a quarta responsabilidade: consultar o cache antes de iniciar o pipeline, tá? Então é o seguinte, entra aquele negócio, né, que a gente colocou aqui no Mercado Livre, que ele vai ter cache sim, tá? Só que nessa requisição que a gente está recebendo no payload, a gente precisa verificar se não já existe um cache com o nome dele.
O controller faz exatamente isso, né? Antes dele fazer uma requisição de fato para a query que a gente recebeu, ele vai antes verificar se não já existe um cache para essa requisição, né? Para essa consulta, essa query. Beleza? A gente vai ver isso mais para frente, vai ficar bem mais claro. E a quinta responsabilidade, adicionar o downloader e capturar o seu retorno, né? E aí já entra aquilo que eu falei, ele é o orquestrador, né? Ele vai chamando aí esse que foi chamado vai retornar. Aí ele chama o outro, passa o retorno do que foi passado antes, ele vai receber um retorno, passa para o outro, né? Ele que orquestra esse pipeline de downloader, extractor e output, como estamos vendo aqui, né? E aqui tá, né? Ele passa o retorno do extractor para o output e após isso a sua oitava responsabilidade e a última é gravar o resultado completo no cache e retornar o JSON final do cliente. Então, além dele verificar se já existe um cache, bem no final ele vai registrar esse cache que não existiu, né? Então, basicamente, ele vê se o cache existe. Se o cache não existir, aí ele vai criar um novo cache com base naquela query. Vai criar um arquivo de cache e também vai retornar o JSON final ao cliente. E depois disso, toda a etapa está acabada, requisição foi dada, a resposta também já foi dada e aí sim a API cumpriu seu papel, né? Regra fundamental, as etapas nunca se comunicam diretamente entre si, o main.py do módulo é o único intermediário, como eu disse, né? Elas nunca falam uma com a outra, nenhuma, apesar de que elas devolvem dados uma para a outra, quem está fazendo isso é o controller, né? Elas só recebem e retornam o que foi pedido a elas. O retorno de uma etapa vai para o main.py, que então passará para a próxima etapa. Isso garante isolamento total entre as etapas, tá? Temos aqui código de exemplo. Esquema de entrada do módulo, né? Vamos entender melhor sobre esse esquema aqui, né? O esquema, fale como preferir. O main.py do módulo, como controller, é o único arquivo que conhece e declara o contrato de entrada da API, né? Então, como ele está recebendo, ele tem que declarar a entrada que vai ser dada na API. E os esquemas PyDentic do payload, né? Lembrando, PyDentic é aquela biblioteca, ou um framework, eu acredito que seja uma biblioteca, né? É a biblioteca, né? E vamos definir os esquemas aí do payload por PyDentic, né? Então, o esquema raiz da busca, o esquema raiz dos filtros, né? Porque a gente pode ter a gente vai ter esquema de busca e também esquema de filtro. Esquema de busca para passar os filtros da busca, né? E o esquema de filtros para passar os filtros dos dados que queremos receber. Então são definidos no próprio main.py do módulo. O FastAPI valida automaticamente o corpo do post contra esse esquema antes de o controller executar qualquer lógica, né? Então tudo aqui é validado, né? Se os campos dos filtros existem, se os campos dos fields existem, né? Então tudo isso é validado antes de ser executado, ok? E se os dados forem inválidos ou valores fora das restrições, são registrados com o status code 422 pelo próprio PyDentic, ok? De extinção crítica, esquema de entrada xtransfer, né? Isso aqui foi um momento que eu estava decidindo uma regra de negócio da API, né? Por conta que eu estava sem saber se eu implementava um request, uma classe request, né, para receber esse payload. Porém, isso não entraria em nenhuma das camadas das etapas, né? Não entraria em nenhuma etapa ter um request, né? Porque as etapas elas têm a responsabilidade. Receber não é responsabilidade delas, isso fica a responsabilidade do controller. Então, a responsabilidade do request foi passada ao controller, tá? Então, por isso que ele ficou com esse esquema de entrada, né? E aqui a gente destacou, né? Destacou criticamente que esquema de entrada xtransfer, né? São camadas diferentes com responsabilidades diferentes e não devem ser confundidas, né? Então, o transfer serve para guardar, né? Os data transfer objects
E vamos ver aqui melhor, né? O esquema de entrada usa PyDentic, é declarado no main.py do módulo e valida o que o consumidor externo envia no corpo do post. É a borda da API, né? O transfer é o Data Transfer Object, né, ou DTO, interno do pipeline. É uma classe Python pura, né, e transporta os dados entre etapas. Nunca usa PyDentic. Então isso aqui, eu que venho do PHP, os Data Transfer Objects nossos, né, eles só tem o campo, né, e métodos setters e getters. Né? É isso que a gente tem lá. Aqui no PHP eles usam muito PyDentic para fazer isso, né? Para fazer o transfers, né? Só que aí eu quis implementar o conceito do PHP aqui no Python, né? Então a gente usa o transfer como uma classe Python pura, né? Então não usa nenhuma biblioteca como PyDentic, né? Então a única responsabilidade do transfer, assim como no PHP e aqui no Python, né? A gente só está mudando a abordagem, transporta dados entre as etapas. Nunca usa PyDentic, tá? Isso aqui foi um momento que eu estava em conflito no código e eu resolvi escrever, né? O main.py do módulo recebe o payload validado e a partir dele popula o request transfer. O PyDentic nunca cruza a fronteira interna do pipeline. O transfer nunca aparece na borda HTTP, né? Aqui agora vamos entrar em uma parte muito fácil de entender, né? Que são as 3 etapas do pipeline. Como eu disse, o pipeline, essa abordagem aqui, ela é a usada, né, aqui nessa API para fazer o scrapping em si, né? Então a gente divide em 3 etapas. Primeira etapa, downloader. Sua única responsabilidade é a comunicação com o mundo externo, né? Ele faz a requisição HTTP, né, em sites estáticos ou sites dinâmicos e lida com headers, user agent, paginação, delay headers. Então, o downloader ele vai lidar com toda a política, né, e as regras do site alvo que a gente quer fazer scrapping, né? Então, ele vai lá, vai ver aquela questão dos robots, o que é que o site alvo permite ou não fazer scrapping, né? E se a gente pode sofrer bloqueios, enfim, ele analisa tudo isso, né? E ele que mexe com esse mundo externo. E ele não sabe nada sobre o conteúdo que recebe, ele apenas traz o HTML ou o JSON bruto. Se o site bloquear, é aqui que o erro acontece. Então, o download é o único que tem... é o único que faz requisição, né? Então é o único que mexe com o mundo externo, ok? E entre todas as etapas do pipeline, eu diria que essa aqui é a que mais demora para processar, porque a gente depende de terceiros, né? A gente depende do servidor do site alvo aceitar a gente, depende da paginação que é feita ali, depende da quantidade de produtos que a gente quer pegar, tudo isso é definido no downloader, tá? Então, no processamento que a gente demora para receber um response, é tudo gastado aqui no downloader, tá? Agora, entendendo melhor sobre as classes do downloader, eu vou abrir a pastinha aqui e a gente tem uma representação visual na direita, né, de todas as classes que a gente tem no downloader. A gente tem o configuration, né, define todas as configurações necessárias para a requisição do módulo, né? URL base, headers, user agent, né? Para simular um cliente navegador real, timeout, limites de raspagem e demais, né? Então é a primeira coisa que o service instancia, né? E a escolha de usar aquelas bibliotecas que eu falei, né, no vídeo anterior de tecnologias, você vai ter as duas opções, né? HTTPX e Playroute, né? Que cada uma mexe com site estático e a outra mexe com... Não, uma mexe com site estático, né? Que é o HTTPX e outro com site dinâmico, né? Que no caso é o Playroute. Então no Configuration aqui são definidas as configurações aí do downloader, tá? O service do downloader, ele orquestra toda a etapa interna, né? Então ele instancia o configuration, executa a requisição, né? Incluindo paginação quando aplicável. Então se a gente tiver a opção de fazer a paginação no scrapping, né? É possível, né? E usando HTTPX ou Playroute conforme definido pelo módulo, né? E retorna o conteúdo bruto, né?
Então, aqui o conteúdo bruto é retornado, né? E também entra aquela regra lá de base, né? O service vai herdar o base downloader e implementa o fetch, né, para fazer a requisição. Enfim, isso aqui são tudo métodos internos, vamos entender melhor quando eu for dar uma passada no código. E aí também ele repassa os parâmetros do Retry e Delay, a classe base a partir da configuração do módulo. Nunca implementa parsing ou transformação de dados, né, porque isso aqui são responsabilidades de outras etapas do pipeline, né, extractor e output. Validator, né, como o próprio nome já disse, ele valida se a resposta recebida é utilizável antes de passar para o extractor. Então aqui o validator vai decidir, isso aqui tem como ser utilizável, isso aqui está bom, né? E ele verifica a condição como resposta vazia, bloqueio ou captcha, né? Se inválida, lança a exception, né? E o método principal dessa classe validator é o validator response, né? Se abrimos aqui, vamos ver que só tem ele, né? Validation response, beleza? Seguindo aqui para outras classes, temos a classe repository, né? Então o repository ele consulta e grava no local do módulo, né? Ele grava o cache local no módulo. Antes de qualquer requisição externa, verifica se já existe resultado recente em cache para a mesma chave. Então é aqui que aquele esquema acontece, né? De cache. O repositório vai constar se essa requisição que a gente está recebendo, né, na API, se já existe um cache para isso. Senão a gente não executa trabalho nenhum, não precisa ir para o mundo externo capturar HTML. Ele apenas devolve lá para o controller, né, que é a main.py, e é isso. Os métodos principais aí do repository são o find cache para procurar o cache, e ele procura o cache com base na palavra-chave recebida na query, né? E também ele salva o cache. E aí os parâmetros que ele recebe para salvar o cache, né? Que ele vai criar um arquivo JSON, ele vai receber a query e a data, tá? Porque a gente vai ter um timestamp dentro do arquivo JSON, que é o arquivo de cache, que a gente vai saber a validade desse arquivo de cache por essa data recebida, né? Que vai estar lá no campo timestamp. E aí dentro de transfer, a gente tem um request transfer, né? Que a gente acabou de passar por ele, né? A gente fez uma distinção ali em cima crítica agora, né? De transfer e de esquema, né? Então a gente já sabe que o transfer é um data transfer object que transporta os parâmetros de requisição de forma estruturada entre o main.py e a etapa. Beleza? Não vou entrar em detalhes aqui. Por final temos aí o exception, que a gente já sabe, né? Erros específicos do downloader e herda aquela base exception lá, né? Que é a base de exceção, né, que a gente usa para retornar os erros aí da API. Sempre seguindo um formato quando der pau. A etapa 2 agora, né, já vimos a responsabilidade do download, vimos que ele vai no mundo externo, ele consulta a cache, ele salva a cache, né? A gente entendeu a responsabilidade dele. Agora vamos entender a responsabilidade da segunda etapa do pipeline, que é o extractor. A sua responsabilidade única ler o conteúdo bruto recebido do downloader, ou seja, o downloader já foi executado, o controller já passou o retorno do downloader para esse extractor e agora ele vai localizar os campos de interesse, né? Então aqui a gente vai ver, né, o que é que a gente quer extrair desse HTML que o downloader pegou. É exatamente isso que acontece aqui no extractor, né? E a abordagem que a gente usa é a seguinte: ele vai conhecer a estrutura do HTML, né, aquele DOM, e que é aquela representação em árvore, né? Ou JSON do site-alvo, né? Não limpa, não formata, não valida semanticamente. A sua única e dura responsabilidade, né, é extrair os campos no estado bruto em que estão, né? E após isso, os campos extraídos e os seletores utilizados são definidos pelo módulo, né? Então é aqui que a gente faz. Então é aqui no extractor também, né, que a gente tem aquele esquema lá de... Como é que eu posso dizer, né? Que quando a gente faz uma requisição, por exemplo, para o Mercado Livre, a gente vai passar os dados que a gente quer,
né? A gente quer pegar preço, quer pegar título, quer pegar o que, né? Então, o extractor que faz isso, ele vai pegar da página o que é do nosso interesse. Vamos entender aqui as classes do extractor, né? São menos classes do que o downloader, né? Como eu disse, é a etapa que exige mais processamento e é a que mais demora, né? Tem mais delay. E aqui no extractor temos o service, né? Todas as etapas da pipeline vão ter um service e um validator. E aí o service ele orquestra a etapa, né? Ele recebe o conteúdo bruto do main.py, né? Do controller, aplica os seletores específicos do site-alvo e coleta os campos de interesse de cada item encontrado, né? E o seu retorno são os dados brutos extraídos para a main.py, né? Então ele retorna lá para aquele controller na raiz do módulo os dados brutos, né? Então aqui já temos os nossos dados em mão a partir disso. E aí, né, ele herda aquela base extractor, né, definido lá na configuração global que eu apresentei agora há pouco, né? E implementa extract raw content, né? A gente vai entender desses métodos melhor quando a gente for explorar o código, né? Que eu vou fazer um fluxo aí para a gente entender melhor. Nunca limpa, converte tipos ou transforma dados. Essa responsabilidade pertence ao output. Então aqui já vemos que a responsabilidade bruta do extractor é apenas coletar os campos que são do nosso interesse das páginas HTML trazidas pelo downloader, né? Validator, ele valida se os campos obrigatórios foram extraídos antes de seguir para o output. Então aqui a gente verifica, né? O que a gente quer está aqui, né? Os campos estão aqui. Se tiver, passa, né? Então a gente segue lá para o controller pelo output. Quando o site-alvo muda o seu HTML e os seletores param de funcionar, esse validator detecta a condição e lança exception com um código específico. Então aqui acontece algo fundamental, né? Porque quando a gente está tratando de uma aplicação que depende das regras de negócio de terceiros, como por exemplo seletores CSS, né, ou tags HTML, isso muda constantemente. Então aqui esse validator vai definir, né, se os seletores para fazer a coleta dos campos mudaram, né? E aí notifica para a gente, lançando uma exceção posteriormente, né? Os campos obrigatórios são definidos pelo módulo, né? Então, já quando a gente está programando aí o módulo, a gente define os seletores, as tags, enfim, né? Tudo isso é definido pelo módulo quando a gente está construindo aí ele. O método principal é o validate extraction, beleza? O transfer, temos aí um request transfer também nessa etapa do pipeline. É um data transfer object interno de transporte dos dados extraídos brutos, né? Carrega os campos no estado exato em que foram encontrados no conteúdo, sem nenhum tratamento. Os atributos correspondem aos campos definidos pelo módulo, né? Então aqui mais uma vez, após tudo ser executado, a gente guarda esses dados em um request transfer e retorna lá, né, esse objeto para a main controladora, né? E aqui o exception.py, erros específicos do extractor, né? E mais uma vez ele herda aquela formatação base para erros, né, das exceções aí. Vamos para a última etapa do pipeline, né, que é quando aí sim a gente limpa os dados, né? Sua responsabilidade única é receber os dados extraídos brutos, né? Então aqui o downloader já aconteceu, já trouxe as páginas e a gente já pegou todos os dados dessas páginas. Então a situação que a gente entra aqui no output é essa, né? A gente tem todos os dados extraídos brutos, né? E aí a responsabilidade é transformar esses dados brutos em dados limpos, né, tipados e padronizados, prontos para JSON. Montar a coleção final de resultados e aplicar filtros e projeção de campos antes de retornar ao cliente, né? Então aqui a gente remove sujeira, converte tipos, preenche campos ausentes com null e garante que a saída sempre segue o contrato definido pelo módulo, né? Então mais uma vez, quando a gente está construindo o módulo, a gente define qual vai ser essa saída, ok? Tudo isso aí é arquitetado em um campo map.md,
tá? Esse Markdown aqui a gente consegue ver todas as regras de negócio definidas de um módulo. Daqui a pouco a gente vai explorar isso para o Mercado Livre. Classes do Output, né? Mais uma vez temos aqui o Service é a porta de entrada para o Output. E sua responsabilidade é orquestrar a etapa, ele recebe os dados brutos do controller, utiliza o mapper para converter cada item e o validator, né? O validator para garantir o esquema final. Retorna a coleção de response transfer, né? Então aqui já temos um objeto de transferência diferente, né? Já temos o response, porque aqui já temos a resposta para dar para o usuário, né? O controller pega esse response transfer e formata tudo em JSON lá, né? Para o usuário receber. Herda de base output, né? Então aqui tem o contrato do output também. E implementa um método aí, ok? O service do output também concentra a aplicação de filtros e projeção de campos sobre a coleção de resultados, operações que ocorrem após o mapeamento. Como essa lógica opera sobre o resultado já serializado, ela pode ser exposta com funções auxiliares, né, ou função auxiliar no próprio arquivo do service, reutilizável tanto no caminho do pipeline executado quanto no caminho de cache hit, né? Então aqui basicamente até no cache, quando o cache é encontrado, o output ainda não serve, né? Porque vamos entender a lógica aí depois do cache, ok? Mas existe um esquema muito legal, né? Que independente dos fields passados, que são os campos que a pessoa quer receber, né, no response, sempre vai salvar o cache só com a chave, né? Só com a key. Então, por isso que está mencionando um cache hit aqui, beleza? O mapper, né? Temos aqui uma classe diferente que é o mapper. Ele converte o request transfer do extractor em response transfer, né? Aplica todas as transformações campo a campo. Aí ele limpa, faz a conversão de tipagem, a normalização, né? Conforme as regras definidas pelo módulo, né? Mais uma vez, quando a gente está construindo um módulo, a gente define isso, ok? Seu método principal é o map_product, né? No caso do Mercado Livre aqui a gente usou o map_product, mas podem existir outros métodos aí de mapeamento. Ou equivalente conforme a entidade alvo. Aí também temos o validator aqui, né? Sua responsabilidade, ele valida o response transfer final antes de retornar ao cliente. Então aí ele tem um método lá que garante que os campos obrigatórios estão presentes e os tipos estão corretos para retornar em JSON, né? Os campos obrigatórios são definidos pelo módulo, né? E o seu método principal é esse que eu falei, né? Que valida o response transfer. É o validate output, né? E ele recebe como parâmetro esse response transfer. E o response transfer aqui, né? Dentro da pasta transfer é um data transfer object, um DTO, interno de saída do pipeline. Carrega os dados limpos, tipados e pronto para serialização. Então aqui o response transfer de toda a nossa pipeline, ele é a última classe a ser usada, pois ele é retornado lá para o controller e aí já executa direto, mostrando os dados em JSON para o usuário, né? Classe Python pura com atributos privados, getters e setters. Implementam um método toJSON que serializa ao transfer um dicionário, né? Os atributos são seus getters e setters e o toJSON. São definidos pelo módulo conforme o contrato de saída estabelecido em sua documentação. Documentação essa que eu falei, map.md. E por final, o exception, né? E são os erros específicos de output, né? E também herda lá daquela base de exceção, né, que a gente definiu para todos os cenários negativos. Os códigos de erro são definidos pelo módulo, ok? Então aqui a gente tem uma tabelinha também nesse arquivo de visão geral, que a gente vai ter a classe aqui, né? Vai ter a primeira coluna sendo a classe, e as outras colunas sendo download, extract e output, e a gente faz um mapeamento aí de qual tem e qual não tem, né? Então aqui a classe configuration só existe em downloader, a classe service existe em todas as etapas do pipeline, validator também existe em todas as etapas, repositório só existe em downloader, né?
E o request transfer aí da pasta transfer existe em downloader e extractor, enquanto o response transfer existe apenas em output, né? E o mapper só existe em output, né? E exception existe em todas, né? Então vemos aí que o que tem menos classes, né, para fazer o PO é o extractor, né? O que tem menos classe entre os três aí. Agora vamos explorar essa headline aqui, né? Filtros, projeção e limite. Eu já havia explicado isso aqui anteriormente, tá? Quando eu estava falando sobre o esquema lá para fazer a requisição do Mercado Livre, né? E vamos entender aqui, né? Além da query, que é a palavra-chave que a gente quer fazer o scrapping, né? Por exemplo, a query poderia ser o nome de um produto do Mercado Livre, né? Então a gente quer buscar no Mercado Livre, quer raspá-la nele, o produto PS5. Então a query vai ser essa palavra-chave, PS5, né? O esquema de entrada de um módulo pode aceitar campos opcionais, né? Então, no caso, além da query, mas a query é obrigatória, tá? Que moldam a resposta sem alterar o scrapping, né? Então, a query é o que vai definir como o scrapping vai ser feito, né? Porém, tem campos opcionais que você pode tá filtrando para sua resposta ser diferente, mas o scrapping continua da mesma forma, ok? E entre esses filtros temos aí o filters, né? Que são critérios que removem itens do conjunto de resultados, né? Então, por exemplo, a gente passa lá um filtro que a gente só quer os produtos, né? A gente só quer raspar os produtos cujo preço de PS5 seja acima de R$3.000. Então, esse é um filter. A gente passa lá price underline max, aí coloca o preço. Quer dizer, price underline min, né, que é no mínimo 3.000 como o valor, né? Então esse é um exemplo de um filtro que pode ser usado, tá? Mas isso tudo definido em um esquema lá do módulo, tá? Não pode jogar de qualquer jeito, porque se o módulo não tiver configurado para entender, ele não vai entender, né? E o exemplo disso que eu já usei aqui, né, faixa de preços e também atributos booleanos. Limite, tá? Que é o limite de registros que você quer receber, tá? Então se eu coloquei lá que o limite é 20, então eu só quero receber 20 registros de scrapping, né? 20 registros do que foi pegado no scrapping, 20 registros de PS5, né? Então é o teto inteiro positivo para o número de itens retornados. E quando o limite é passado acima do que o módulo aceita, né? Então vamos supor que o módulo ele está configurado para raspar apenas 500 produtos e o seu limite que você passou mínimo foi 502, você vai só ter 500, porque é o teto máximo que é definido lá no módulo, ok? Fields são os campos que você quer receber. Listas de campos a projetar. Quando omitida, todos os campos do contrato de saída são retornados, né? Então no Fields você coloca os campos que você quer receber desse scrapping que você fez. Então o filtro, ele filtra os produtos que você quer fazer scrapping. O limite, ele fala a quantidade de registros máxima ou mínima que você quer receber, e os fields apontam os campos desses registros que você quer que projete, né, que o JSON lá da API retorne, né? Esses campos são declarados e validados pelos esquemas Pydantic de entrada no main.py, né, como eu acabei de mostrar aqui o main.py e o esquema lá do Pydantic, e aplicado pelo output sobre o resultado já mapeado, né? Então quem faz essa aplicação toda de filters, de filters, de limit, é aí o output, né? Essa responsabilidade é para ele. A ordem da aplicação é fixa, né? Então primeiro ele aplica os filtros, né, do scrapping que foi feito. Depois ele aplica o limite, né, já depois desses filtros serem aplicados, e depois disso ele faz a projeção, né, então ele mostra pra gente os resultados, ok? Tudo formatado, tudo bonitinho como foi passado lá no esquema, tá?
Regra do allow field. Todo módulo que suporta o campo fields no payload deve declarar explicitamente um allow field, né? Então, todo módulo que a gente for ter um alvo aí e suportar o campo fields, que é esse campo que a gente coloca os dados que a gente quer receber, se possível, ele tem que ser declarado, né? E aí, beleza, né? Vamos direto para cá. No main.py do módulo, junto aos demais esquemas PyDent de entrada, tá? O PyDent usa literal para validar os valores dos fields na borda da API, rejeitando com 422, né? Um status code 422, qualquer campo não declarado. A projeção em si é responsabilidade do output aplicada após os filtros e limite. Então, toda essa responsabilidade de limite, de fields, de filters, é tudo do output. O downloader ele sempre vai pegar o teto máximo do scrapping que você define no configuration dele, só para deixar isso bem claro, tá? Relação com o cache. O cache armazena sempre o resultado completo e não filtrado do pipeline. Então, por exemplo, se você quer fazer uma query no PS5, né, quer fazer uma raspagem dos produtos do PS5 no Mercado Livre, sempre vai raspar sem filtro nenhum. O downloader vai pegar e vai extrair tudo da mesma forma. Ele não está nem aí se você aplicou filtro, quais os campos que você quer receber. Ele sabe que ele tem que ir lá, raspar o teto máximo que você definiu, né? Por exemplo, 500 produtos. Ele vai raspar esses 500 produtos e vai devolver. Agora, os filtros aplicados aí entram na regra do output, né? Por conta que a gente tem que armazenar isso em cache, né? E a gente não pode armazenar em cache dados filtrados, a gente tem que estar lá os dados todos brutos, entendeu? E aí temos aqui, filtros limite de projeção são aplicados na montagem da resposta, né? Tanto no caminho de cache hit, quando no de pipeline executado. Isso permite que a mesma entrada de cache atenda requisições com filtros diferentes. Então aqui, o único requisito que a gente leva em consideração para gravar cache e para ler cache é a key, né? É a query, né? Não importa o filtro que você passou, sempre vai ser guardado o mesmo cache, entendeu? Por isso que faz sentido essa lógica da gente botar um teto máximo e raspar tudo somente com base na query, porque os filtros tanto importam para o cache, entendeu? Os campos aceitos, seus tipos e seus efeitos são definidos pelo módulo em sua documentação. Chegou uma parte aqui que eu estava ansioso para chegar, né, que era o cache, a headline do cache. Então, o cache é a responsabilidade do downloader, como a gente viu lá no repository, né? Ele tanto lê os caches, né, que estão guardados e também grava os arquivos aí de cache também, tá? E é gerenciado pelo seu repository, como eu acabei de dizer. Perdão. Antes de qualquer requisição externa, o repository verifica se já existe resultado recente para a mesma chave de cache, né? O cache é armazenado localmente no módulo em shared infra/cache, né? Então, aqui na pasta shared do módulo, né, a gente vai vir aqui em infra, vai ter aqui a pasta cache. Dentro desta pasta cache, como podemos ver, temos aqui alguns caches guardados, né? São arquivos JSON e todos aqui seguindo um padrão. Eles aí seguem o prefixo Mercado Livre, que é o nome do nosso módulo, né? Mas poderia seguir outro prefixo também, né? E aqui no meio, né, o infixo é a key, né? Então, por exemplo, se a gente pesquisou por fone de ouvido no Mercado Livre, está aqui todo o cache. Observamos aqui todos os dados de uma raspagem de fone de ouvido no Mercado Livre. Temos aqui 500 registros, né? Que é o teto máximo que eu defini aqui para o Mercado Livre. Beleza? É tudo guardado ali em cache e arquivos JSON, né? Como eu acabei de mostrar, a extensão é JSON, no disco, né? Então é guardado no disco esse cache. Cada entrada guarda um timestamp de gravação, usado para calcular a expiração contra o TTL configurado. Não há dependência de serviços externos como
heads. Então, como eu disse, vamos entrar aqui, por exemplo, no cache, né, de Mercado Livre fone de ouvido, né? A palavra-chave é fone de ouvido. Vemos aqui que a gente define um timestamp. Esse timestamp é a data junto com a hora que foi feita a requisição, né, que foi gravado esse cache. E é assim também que a gente sabe como fazer um cache expirar, é só ler o timestamp dele. É tanto que é assim que a limpeza de cache vinculadas aos jobs lá, né, definidos por tarefas agendadas, funcionam. Ele simplesmente entra em cada arquivo dentro do cache, né, em uma hora agendada. Então, por exemplo, vamos definir que nossa hora de agendamento para limpar cache é 3 da manhã. Ele vai fazer uma raspagem, vai ver todo esse timestamp aqui, né, que é a data junto com a hora, vai ver a data atual e vai ver se tem mais de 24 horas, mais de 48 horas. Isso também é definido no configuration, tá? Lá você define em quantas horas você quer que o cache seja limpo e qual o limite de expiração de cada cache, né? No meu caso aqui do Mercado Livre, a gente colocou que o limite de expiração de um cache é de 24 horas. Então, após 24 horas, o Jobs é acionado e apaga todos os arquivos com mais de 24 horas, levando em consideração a atual hora. Beleza? E aqui tem o fluxo do cache, né? Vamos dar uma lida rápida aqui. O main.py, que a gente define ele como um controller, ele aciona o repositório do downloader. Após isso, o repositório verifica o cache local, então vai lá naquela pastinha infra/cache que a gente acabou de ver e vai fazer um hit, né? Ele vai ali, aqui a gente está lendo no caso para ver o cache, né? Então beleza, o repositório verifica o cache local, né? E aí ele vai fazer um hit para encontrar aquela palavra-chave. E aí ele retorna o resultado completo sem executar o pipeline, né? Se caso o cache daquela palavra-chave já existir, né? Se não existir, né? Se o cache está expirado, né? O timestamp dele já esgotou, ou o arquivo de cache simplesmente não existe, nunca houve nenhuma requisição para isso, vai executar o pipeline completo, né? E aí, após o pipeline completo em cenário de sucesso, né? O repositório vai gravar o resultado completo no cache, né? Então é isso. E aí a main.py, ela aplica os filtros e limite de projeção, né? Já considerando a requisição. Isso aqui não deveria estar aqui, tá? Essa linha aqui fica redundante demais, porque a gente está tratando da headline cache. Eu vou remover isso aqui depois, tá? Porque essa informação aqui é muito redundante. E a limpeza de cache, aqui tá como funciona, né? A limpeza de cache, ela é definida lá no arquivo dentro do próprio cache, né? Um cleaner.py. Se a gente entrar aqui em cache, a gente vai ver esse cleaner.py aqui e ele é acionado por jobs, né? Por agendamento. E aqui tá o máximo de horas que um cache tem de utilidade, né? Então, após 48 horas de um cache, ele já pode ser descartado, já pode ser excluído, né? Então é assim que funciona. Mas vamos dar uma olhada aqui, né? A rotina de housekeeping, que remove do disco as entradas de cache expiradas ou corrompidas, é executada de forma agendada, né? E aí você tem que dar uma olhada na seção de tarefas agendadas que a gente viu aqui, né? O visão geral tá aí para todo mundo ver. E a estratégia para limpar o cache é a estratégia de chave de cache, né? Como a gente falou anteriormente. Quais parâmetros a compõem? E o TTL padrão são definidos pelo módulo. O comportamento do cache, habilitado, desabilitado e expiração é controlada pela configuração do módulo. Então aqui já entra uma questão interna de cada módulo, tá? Chegamos aqui nos jobs,